quando eu fui fazer seu curso, né, que era online, eu estava muito insegura, estava em dúvida, porque, na verdade, eu não acreditava em curso online, eu vou ser bem sincera, né? Esse medo, eu falei assim, gente, mas como que a gente vai fazer se não é presencial? Como que eu vou aprender? Só olhando ou só lendo? Eu não tinha muita noção de como seria um curso online, né? Eu achei, quando eu recebi o material, eu comecei a assistir a aula, até fui um pouco afoita, né? Queria assistir todas as aulas assim de uma vez, eu me lembro. E foi muito bom, porque os vídeos, eles são muito explicativos, você consegue ver direitinho os movimentos, né, como que é feito. Então eu lembro que eu assistia muito os vídeos, mas foi assim bem tranquilo mesmo. E eu acho que eu consegui aplicar bem bacana, assim, sabe? As manobras, né, os movimentos, os pontos principalmente, né, do chat. O curso online, às vezes as pessoas falam assim, mas o curso online você não é capaz eu não sei, dali praticando. Não, muito pelo contrário, eu achei muito melhor, porque você pode fazer na sua família, você está com o seu celular, você vai na casa do amigo, você vai olhando o vídeo do professor, você vai conhecendo o seu amigo, você vai olhando o vídeo do professor, você faz uma massagem ali, seu pai está com a dor aqui, você faz uma massagem ali, sua mãe está com a dor ali, você pratica, você sabe exatamente para cada tipo de problema você vai usar, cada vídeo daquele, cada aula daquele. Os vídeos estão lá. Você não tem aquele tempo de você assistir todos os dias naquele mesmo horário, mas na hora que você tem, você pode estar deitado, você entrou lá, você assiste, você pode estar cuidando de um bebê, você for lá, você assiste, você pode estar fazendo uma comida, você coloca lá, você está lavando uma louça, você coloca o vídeo lá, mas mesmo que você não consiga fazer as práticas, mas você está assistindo, você está ouvindo, você está entendendo todas as práticas. Então não existe dificuldade quando a gente quer. Quando a gente quer, só depende da gente. Isso valeu muito a pena. Eu sou muito agradecida mesmo, de verdade. Sou muito agradecida. Eu hoje estou formada praticamente. O professor só falta me entregar meu certificado. Mas eu estou praticamente formada com o professor Marcelo online. E não me arrependo um dia da minha vida. Já falei para ele. Todos os outros cursos que ele vai fazer, eu vou comprar. Porque eu estou muito feliz com o que eu fiz. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Workshop Turbine Sua Massoterapia, o evento que vai fazer com que você evolua na carreira de massoterapeuta. Eu sou o professor Marcelo Dói e vou estar com vocês hoje apresentando o dia 2, a nossa aula número 2 do nosso evento. E nessa aula nós vamos estar abordando conteúdos importantíssimos, conteúdos que vão fazer o quê? Vão fazer com que você se diferencie do amador para ser efetivamente um profissional. Então, esses conteúdos vão fazer realmente com que você se torne um profissional massoterapeuta com resultados e com conteúdo. E isso é fundamental hoje para que a gente conquiste cada vez mais clientes. E a ferramenta, o conteúdo mais importante para que tudo isso seja possível é o quê? É a informação. Se você não tiver informação, você não consegue evoluir. Por isso que hoje, para que você tenha informação e consiga fazer um bom planejamento, nesta aula de hoje, na aula 2 do nosso evento, nós vamos apresentar para você a trilha do sucesso. Para quê? Para que você consiga identificar em qual estágio, em qual nível da carreira do massoterapeuta você se encontra e a partir desse estágio consiga identificar
quais são as possibilidades ou o que você precisa fazer para conseguir ter sucesso nessa fase e evoluir sempre buscando o próximo estágio. E aí a gente está falando desde aquela fase da formação, da fase iniciante, da fase júnior, sênior, até chegar na fase sensei. Então, de acordo com a fase que você se encontra, você vai identificar aquilo que você precisa conquistar. E isso é importante para que você consiga traçar as suas metas, os seus objetivos e evoluir na carreira sempre. Então, aproveite esse conteúdo e assista todo ele para que a gente possa discutir a respeito disso posteriormente. Nós vamos falar de um tema muito legal e que vai ajudar a dar um norte, a um rumo na carreira de vocês. Então, baseado na pesquisa que a gente fez com vocês, inscritos aí do canal, que seguem a gente nas redes sociais, né, tanto por e-mail quanto lá no Instagram, eu perguntei para vocês o que significa ou o que representa o sucesso na carreira de um massoterapeuta. E eu tive várias respostas, foi muito legal a participação de vocês, muito obrigado mesmo. Eu peguei e organizei todas essas respostas numa linha do tempo de uma carreira de um massoterapeuta, para que a gente consiga entender por quê. Porque dependendo do estágio em que a gente se encontra na nossa carreira, o sucesso ele pode ter um significado que para outro, né? Isso já foi há muito tempo. E isso, né, a ideia de trazer nessa linha do tempo é justamente para que vocês consigam enxergar o potencial que existe na massoterapia. O quanto que vocês podem alcançar, né, atingir cada vez mais um sucesso diferente, um sucesso novo. E a minha ideia foi justamente somado aos conteúdos, aos conceitos, às respostas de vocês, né, em relação à pergunta e também a minha experiência, né, durante a minha carreira, tá? Então, lembrando também que isso é apenas, né, uma opinião minha associada aos conteúdos, às respostas que vocês me enviaram. Lógico, né, ninguém tem aqui a pretensão de ser dono da lei, da ordem e criar aqui, né, alguma coisa inatingível. A ideia é passar para que vocês consigam enxergar realmente e entender o quanto que vocês podem obter na carreira da massoterapia, o quanto que é muito legal e o quanto que a gente pode ter de sucesso e que realmente é possível ter sucesso na massoterapia. E aí, então, eu criei a linha do tempo do sucesso na massoterapia. Isso também foi mais por uma questão didática, como professor, para que vocês consigam entender melhor tudo isso. E eu criei 5 marcos para vocês. Então, o primeiro marco, né, ele corresponde à fase de formação na massoterapia. Aquela fase em que a gente está estudando, aquela fase em que a gente está adquirindo conhecimento, tá? O segundo marco já corresponde àquela fase em que o massoterapeuta começou a atender, mas ele está na fase iniciante. A gente vai falar um pouquinho depois, especificamente, né, sobre cada marco que a gente está marcando aqui. Então, segundo marco. Terceiro marco. Aqui, ele evoluiu. Então, na carreira, ele já é considerado um massoterapeuta júnior.
né, já está atendendo, já está estabelecido, já fez ali a sua divulgação. Então, terceiro marco, massoterapeuta júnior. Quarto marco, aqui já é aquele massoterapeuta já mais experiente, mais avançado. Então, a gente denominou massoterapeuta sênior. E o nosso quinto e último marco eu coloquei como sendo o massoterapeuta sensei. Aquele que já tem capacidade até para ensinar as outras pessoas sobre massoterapia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses marcos e aí eu quero que vocês vão se encontrando aonde vocês se encaixam, aonde vocês podem chegar e até mesmo aonde vocês querem chegar, né, na carreira. Além disso, né, para o pessoal que mandou as respostas para a gente, que ajudou a gente na criação desse conteúdo, que vocês nos ajudaram, né, eu quero que vocês se enxerguem aquilo que vocês escreveram aqui para mim, o que representa sucesso. E aí escreva lá nos comentários, muito legal, que né, eu coloquei justamente aquele ponto, naquele marco, tá? Escreve lá nos comentários. Então, vamos lá para o primeiro marco. Primeiro marco. Lembrando que o primeiro marco, massoterapeuta em formação. Então, nessa primeira fase, o que é importante? Muita gente considera a obtenção de um certificado, de um diploma, a conclusão de um curso, de uma técnica, de um curso técnico, de uma faculdade, como sendo o primeiro marco de sucesso na carreira de um massoterapeuta. E ele está ali em formação mesmo. Então, quando você termina algo, quando você conclui algo, isso realmente representa um sucesso. Um cuidado que eu sempre falo aqui é que às vezes a gente se engana. Por quê? Porque a gente fica com a ideia de que esse sucesso é legal e não sai do lugar, a gente fica patinando. E o que eu quero dizer com isso? É que a gente fica fazendo muitos cursos e não põe em prática. Então a gente adquire vários certificados, mas a gente não pratica aquilo que a gente aprendeu. E esse é um perigo desse sucesso. Porém, ele é muito importante e realmente ele é representativo, porque a partir do momento em que você faz um curso, recebe um certificado sobre aquele curso, isso te dá uma garantia, um conforto, uma possibilidade de ingressar na carreira de massoterapeuta. Existe muita dúvidas em relação a qual certificado ou qual formação é a ideal na massoterapia. Mas isso é um tema para outro vídeo e eu já até falei um pouco sobre isso no meu canal aqui. Então, podem dar uma olhada. Se vocês tiverem mais dúvida ainda, pode mandar lá nos comentários que a gente vai atualizando um pouquinho. Mas, de qualquer forma, a obtenção de um certificado realmente é um marco e representa praticamente o primeiro sucesso que você consegue atingir ali quando você tem interesse em seguir a carreira de massoterapeuta. Depois, baseado nesse certificado, a gente tem também o quê? O conhecimento que a gente começa a adquirir. Então, quando você começa a conhecer, adquirir conhecimento sobre as técnicas, sobre o corpo humano, os ossos, os músculos, a fisiologia de como funciona o nosso organismo, a gente se surpreende. E aí, quando você consegue associar esse conteúdo da técnica com
a anatomia e a fisiologia, é fantástico. Você realmente fica doido como o corpo funciona, como o nosso organismo é inteligente e como a gente consegue, né, no nosso dia a dia, estragar esse nosso corpo. E aí, justamente, com esse conhecimento das técnicas, é que você consegue auxiliar nessa reparação, que depois a gente vai falar mais sobre os resultados e tudo mais. Então, esse conhecimento também é um sucesso, né? As pessoas consideram que a aquisição de conhecimento é um sucesso na carreira do massoterapeuta. Lógico que conhecimento, ele é constante. Eu coloquei aqui no primeiro marco, porque ele, desde o primeiro marco, desde o início ali da carreira do massoterapeuta, ele já é importante. Mas isso não significa, nem o certificado, nem o conhecimento, que nos outros ele também vai estar presente. Com certeza, ele vai estar presente. E nesse primeiro marco também entra, muita gente falou, que é encontrar a paixão. Sempre é melhor quando você trabalha com aquilo que você gosta, com aquilo que você tem afinidade, com aquilo que você ama. Quando a gente tem paixão pelo aquilo que a gente faz, a gente não considera isso um trabalho. A gente não pensa no dinheiro, a gente não pensa no retorno. Isso tudo é uma consequência. E nem tudo, por mais que você ame, é fácil. Por isso que quando você tem a paixão, torna essa atividade mais prazerosa. E aí, nesse primeiro estágio, nesse primeiro marco, muita gente encontra na massoterapia a paixão. E é por isso que ela resolve encarar essa profissão. Lógico que, dependendo do seu momento, você consegue de imediato, de cabeça, ou em outro momento você precisa ali ter um mínimo de organização, de planejamento, tá? Então mas isso faz muita diferença. Um outro marco de sucesso, eu resumi aqui como estilo de vida. E aí aqui entra mais uma opinião um pouco minha, baseado em alguns conteúdos que vocês falaram, como mudança de vida, né, estilo de vida. E o que eu quero dizer com vocês, para vocês nesse tópico? Porque vocês precisam começar a mudar o seu estilo de vida para ter sucesso na carreira de massoterapeuta. Sabe aquela ideia, aquele provérbio que diz assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Isso não existe na massoterapia. Você tem que fazer aquilo que você faz. Quando você segue essa regra, quando você faz aquilo que você propõe, aquilo que você ensina, aquilo que você aplica na massoterapia, aquilo que você orienta para o seu cliente, e ele percebe isso, você vai ter mais resultado e vai ter mais sucesso ainda. Então, estilo de vida corresponde a isso. E para você ser um massoterapeuta, eu já falei várias vezes, se você não mudar o seu estilo de vida, você tem uma carreira curta. Então, isso pode implicar em você não atingir o seu sucesso. Então, pense nisso, porque tem que ser desde o começo, tem que ser lá no primeiro marco da carreira para que você consiga ter sucesso. Então, se você conseguir pensar nesse estilo de vida que você precisa ter para se tornar um massoterapeuta de sucesso, vai fazer toda a diferença na sua carreira. E além disso, muita gente entra na carreira, ou quer seguir na carreira de massoterapia, quer entrar na carreira de massoterapia, para o quê? Para ajudar as pessoas. Então, essa ideia de ajudar as pessoas, e aí a gente está falando de inúmeras situações, alívio de dor, alívio de estresse, melhorar a qualidade de vida, proporcionar bem-estar, né? Então, foi resumido tudo nesse conceito aqui, nesse tópico, nesse primeiro marco. Ajudar as pessoas. Tem algo mais gostoso, mais prazeroso do que você conseguir ajudar as pessoas? E pode ter certeza que quando você faz isso do coração, de dentro, você tem realmente
um retorno 1000 vezes maior. A lei da ação e reação, ela é física, ela é presente e ela acontece. Então, quando você ajuda as pessoas, pode ter certeza que muitas pessoas também vão te ajudar. E isso faz parte, então, do primeiro marco, né, que eu coloquei aqui na minha linha do tempo de sucesso na massoterapia. Se você encontrar ou tiver algum outro, pode escrever lá nos comentários para ajudar a gente. E se tiver essas respostas, esses comentários, pode ter certeza que a gente vai atualizar esse vídeo aqui para vocês, tá? Certificado, conhecimento, paixão, mudança de estilo de vida e a ideia de ajudar pessoas, então, está dentro desse conceito do primeiro marco de sucesso na carreira do massoterapeuta. Vamos lá para o segundo marco. Então, segundo marco. Aqui já é naquela fase do massoterapeuta iniciante, que ele começa, então, ele fez lá os cursos, teve o seu certificado e vai começar a atender. Então, para muita gente, o primeiro sucesso é o quê? É o primeiro atendimento pago. Olha que legal. Aquele primeiro cliente que paga pelo seu serviço de massagem. Isso é muito marcante, né? Na verdade, tudo que é primeiro, muitas vezes a gente lembra. Mesmo eu, que já tenho aí quase 25 anos de carreira, né, ainda lembro lá do meu primeiro cliente no Japão, em Osaka, em 1996, em agosto de 1996. Então, isso é bem marcante. Faz toda a diferença o primeiro dinheiro que você ganha. Porque por mais que a gente fale, você não tem que pensar no dinheiro, é besteira a gente também esconder que ter o retorno financeiro é fundamental na carreira de um profissional. Então você tem que ter, e é por isso que isso também marca muito a nossa carreira e representa ali o sucesso naquela fase do massoterapeuta iniciante. Outro ponto é que você começa a ter clientes satisfeitos. Mesmo na fase inicial da carreira, você já começa a ter cliente satisfeito e isso representa um sucesso para você. Porque nessa fase você ainda tá com medo, você ainda não entrou ali. E você tendo clientes, primeiro cliente atendido pago, você tendo clientes satisfeitos, isso vai te gerando o quê? Outro ponto de sucesso, autoconfiança. Eu sempre falo para os meus alunos, você só adquire confiança quando você pratica. Então, quando você sai da inércia e começa a atender. Tá? Então, tem que praticar. Nem que no começo não seja pago, não tem problema. Mas tem que atender, tem que oferecer serviço. Pode ter certeza que no começo, para ser de graça, vai ter muita gente que vai estar disposto sim a te ajudar e ser o seu, entre aspas, modelo, cobaia, experimental, tá? E com isso você adquire muita autoconfiança. E ter autoconfiança, ter confiança para praticar, é sim um marco de sucesso, principalmente na fase inicial da nossa carreira. E nessa fase também, conforme você começa a atender os clientes, você já pode ser recomendado. Pelos seus clientes. Você pode ser indicado pelo seu cliente para um outro cliente. E esse é o processo natural de crescimento da carreira do massoterapeuta inicial. O boca a boca é muito forte. A gente fala hoje em dia de marketing digital, que tem que isso, tem que fazer aquilo, não sei o que. Mas isso aqui ainda é muito forte. E quando o cliente te recomenda, é 95 a 99% de certeza que aquela indicação vai se tornar uma sessão de massagem. É de 95 a 99%.
Nunca é lógico, a gente não pode dizer que é 100%, mas é bem próximo disso, porque é muito forte, né, o retorno financeiro disso. Então você começa a ser recomendado. E aí quando você percebe que você está sendo recomendado, sendo indicado, isso para você também pode e é sim um marco de sucesso no início da sua carreira. Outra coisa que marcou e que vocês escreveram para mim, né, eu nem tinha pensado nisso, mas realmente acontece isso no início, e isso é algo assim que mentalmente te fortalece muito. Por isso que ele pode ser considerado um sucesso. Que os clientes começam a comentar que você tem mãos milagrosas. Ele fala assim, ó, você tem mãos que curam. Né? Ter esse retorno do cliente também representa um sucesso. Principalmente isso na fase inicial. Porque depois que você já se avançou, já está muito tempo na carreira, isso aqui torna algo mais normal. Mas quando você está começando e o cliente fala isso para você, isso marca sim. Então é muito legal. Mãos milagrosas, mãos que curam. E eu nem tinha me tocado, mas foi muito legal vocês terem passado isso para a gente, porque né, me lembrou realmente daquela época inicial, quando eu fiquei muito feliz. Você fica muito feliz, é inevitável isso, né, quando você tem um feedback desse do seu cliente. Então, segundo marco, primeiro atendimento pago, clientes satisfeitos. Quando você tem clientes satisfeitos, você fica muito feliz. Fica mais feliz do que quando você está lá na frente, porque aqui faz muita diferença. Isso te dá muita força para continuar. Você começa a adquirir autoconfiança. Quando você percebe que você tem confiança, isso também né, marca bastante. Começa a ser indicado, ser recomendado e receber o feedback de que você tem mãos muito boas, mãos maravilhosas, mãos milagrosas, mãos que curam. Terceiro marco, vamos lá. Terceiro marco já é aquela fase do massoterapeuta júnior. Ele não é nem iniciante e nem é experiente. Ele está ali né, em constante evolução. Quando você é júnior, você está quase ali atingindo o seu ápice. E você tem que batalhar muito para isso. E aí, nessa fase, vem o quê? O reconhecimento. Quando você começa a ser reconhecido, você começa a se sentir cada vez mais valorizado e isso também representa ali um sucesso nessa fase, tá? Então, todo mundo busca o reconhecimento e isso foi muito citado por quase que todos o pessoal aí que mandou as respostas para a gente, tá? Então, realmente não tem como, né, você não considerar que quando você começa a ser reconhecido, isso marca ali, né, uma etapa de sucesso na carreira do massoterapeuta. Nessa fase aqui, a quantidade de clientes também fazem a diferença. Então, ter muitos clientes também representa o sucesso para o massoterapeuta. Né? Então, quando a gente começa a ter muitos clientes, também já indica, nossa, eu estou tendo vários clientes aqui marcando, agendando, né, atendendo, voltando. Então, isso também marca uma etapa de sucesso. E é bem legal isso, muita gente falou sobre isso também. Quando os clientes aumentam, começa a ter o quê? O feedback. O que significa feedback? O retorno do seu cliente, ele te dá uma resposta, ele fala que o seu atendimento foi positivo, foi bom, melhorou, aliviou a dor, né? Então, isso entra aqui. E entra também nesse outro tópico que eu coloquei aqui, ó, que você começa a ter resultados. E eu coloquei no plural de propósito, porque não é 1, 2, 3, são vários. Quando você está nessa fase, você já começa a evoluir, você começa a crescer. E aí você vai tendo tudo isso ao mesmo tempo. E cada item desse
serve como parâmetro para saber se você está evoluindo ou não na carreira. E aí vai marcando sucessos, vários sucessos nessa etapa. E além disso tudo, entra outro aspecto importante, que é o quê? Ganhar dinheiro. Né? Ter o retorno financeiro. Quem não quer ganhar dinheiro? E aí, nessa etapa, isso começa a ser mais significativo. Você já começa a conseguir viver de massoterapia. Sabe aquelas coisas dos vídeos que falam assim, ganha 4, 5 mil, né? Até 10 mil reais sendo massoterapeuta? Nessa fase, você já tem que estar conseguindo, ou você já pode estar conseguindo 2, 3, 4 mil reais por mês, com certeza. Né? Você já tem que estar ali. E isso vai representar marcos de sucesso. Porque dentro daquela fase do massoterapeuta júnior, né, intermediária, você tem que começar a ter esse retorno. Porque senão você não vai conseguir investir na própria carreira para continuar, às vezes, né, evoluindo. Então é necessário também se pensar nesse aspecto. Então, quarto marco. Vamos lá para o quarto marco. O nosso quarto marco, nós estamos falando do massoterapeuta sênior, do massoterapeuta avançado. Né? Então, ele já passou pela fase inicial, pela fase intermediária, fase júnior, e ele já está sendo considerado um massoterapeuta sênior. E quais são, né, as etapas de sucesso? O que ele considera um sucesso nessa fase da carreira? Viver de massoterapia. Bem simples e direto. Você conseguir viver de massoterapia representa aqui um sucesso na carreira. Faz muita diferença quando você consegue efetivamente viver. Então você consegue fazer a sua organização, sustentar a sua família com a massoterapia. E aí, nessa fase aqui, de sênior, a gente já está falando para aqueles que ganham mais de 5 mil reais. Né? Então, quando você consegue ter as suas contas pagas, né, você consegue sustentar seus filhos, mandar para a escola, pôr comida na mesa, né, viajar, ter momentos de lazer, aí você diz que você vive de massoterapia. Então, esse é um ponto muito importante e é realmente um marco, um sucesso para muita gente, tá? Além disso, você também pode considerar, nessa fase, ter clientes ou uma clientela fixa. Tá? Tem muita gente que escreveu isso também. Então, quando você começa a ter já clientes fixos, lógico que na fase júnior isso já é um processo de início, mas nessa fase é obrigatório. Quando você já é sênior, avançado, você já tem que ter. E aí você marca isso. Quando você, nossa, eu já tenho muitos clientes fixos. Não, será que eu mudei de fase? Isso já representa um sucesso para mim? Né? Ter clientes fixos. E, lógico que, baseado no que vocês me falaram, ter clientes fixos também leva a ter uma agenda cheia. Ter uma agenda cheia. Isso também representa um sucesso. E não tem como negar que quando você começa a ter agenda cheia, é porque você tem muitos clientes fixos e é porque você já vive de massoterapia. Então, vê como que tudo isso está interligado, representando essa fase, né, que você vive na carreira ou que você pretende chegar lá e vai ser realmente um marco de sucesso quando você consegue ter isso. E aí, com isso, você não é mais reconhecido. Você agora é o quê? Referência.
você se torna uma referência na massoterapia, na sua cidade, na sua região, tá? E começa aí a ser muito, muito indicado, recomendado para outras pessoas. E aí, às vezes, você tem até fila de espera, começa a ter fila de espera nisso aqui. Até não é um item que eu coloquei lá, mas pode ser considerado aqui. Quando você se torna sênior avançado, um sucesso é quando o seu agendamento começa a ter o quê? Ó? Ter fila de espera. Isso para mim também representa. Quando você começa a ter fila de espera, indica aí um sucesso nessa fase da sua carreira. Então, tudo isso é importante. Viver de massoterapia, realmente assim, é um indicativo de sucesso. Ter clientes fixos, ter uma agenda cheia, se tornar referência e ter lista de espera, né? São conceitos e definições de sucesso que a gente encontra muito quando a gente está na nossa fase sênior, na nossa fase avançada da carreira de um massoterapeuta. E qual que é a nossa quinta fase, o nosso quinto marco na nossa carreira de massoterapeuta e que significaria ou que corresponderia a ter sucesso? Então vamos lá, quinto marco. Lembra que eu coloquei aqui, eu classifiquei, eu categorizei esse marco como massoterapeuta sensei. E o que significa sensei? Lógico, eu uso sensei porque eu sou japonês e eu gosto muito, né, dessa cultura e porque também eu aprendi lá no Japão. Então, sensei significa professor, mestre. E é nessa fase, quando você já tem essa capacidade, esse conhecimento, essa experiência prática adquirida ao longo da carreira, em que você já pode até se tornar um professor, um sensei, um mestre, tá? E o que o pessoal escreveu lá para mim, e que eu concordo plenamente, que representa, né, a definição de sucesso nessa fase da carreira? Ter espaço próprio. E aqui, né, independe do tamanho do espaço. Pode ser uma única sala, pode ser uma clínica inteira com 5, 6, 7, 10, 20 salas de atendimento, pode ter 1, 2, 3, 4 lojas, tanto faz. Ter o espaço próprio representa um sucesso. E aí também não é só o espaço próprio, porque é um espaço próprio que gere conforto e qualidade no seu atendimento. Então isso está inserido nesse conceito aqui de espaço próprio. Tá? Então muita gente considera isso muito importante nessa fase. Além disso, um ponto que eu particularmente gosto muito e que tinha colocado na minha visão lá no começo, quando eu comecei a minha carreira aqui no Brasil, que aí já foi em 2004, 2005, quando a gente começou a implantar o projeto XND Spa, é você ter clientes que pensam na, olha só, prevenção. Esses são os melhores clientes. Então, quando eles pensam, eles, né, adquiriram esse conceito de prevenção, eles percebem que receber massagem preventiva é muito mais prazerosa do que receber uma massagem quando tem dor. E aí a recorrência, agenda fixa, né? Isso é automático. Quando você perceber que você já tem isso, que seus clientes chegam para você e falam assim, hoje eu não estou sentindo nada, eu vim aqui só porque eu senti, na verdade, que talvez, possivelmente, eu possa vir a ter dor na lombar porque eu vou fazer tal atividade.
Olha aqui que eu estou falando para vocês. Então, ele mesmo fala para você que ele percebeu que ele vai fazer determinada atividade, ou ele reconheceu, ele lembrou que ele vai fazer determinada atividade, ou ele vai viajar, ou ele vai ter uma reunião longa e ele quer se preparar melhor para isso. Isso representa a ideia de prevenção. E que no nosso país, no Brasil, né, está muito no iniciozinho do pensamento ainda. Que lá no Japão, onde eu aprendi, isso é lei. Né? As pessoas sempre procuram, né, a prevenção. E é por isso que eles praticam, recebem muito a massagem. Mas eu posso te dizer com certeza que no Brasil, aqui na minha cidade de Londrina, isso já melhorou muito, 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 muito. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, isso também é bem evoluído e é muito legal. Eu percebi isso já nas minhas viagens, nas minhas pesquisas, né? Quando a gente vai conhecer esses espaços diferentes, novos e que estão aí em alta no mercado, tá? Então a gente percebe que os clientes realmente já estão bem mais habituados com esse conceito da prevenção. Isso é muito legal. Um outro ponto, né, que pode representar aqui nesse marco sucesso é ter massoterapeutas olha só, trabalhando para você. Como que a gente chama essa etapa, o marco? Massoterapeuta sensei. Então você já tem capacidade de treinar outras pessoas para trabalhar para você. Então quando você começa a ter pessoas trabalhando para você, isso também representa um sucesso nessa fase. E aqui é uma ideia, um pensamento que eu tenho, que muitos massoterapeutas não pensam nessa possibilidade. Então você pode ter muito mais além ali do seu espaço próprio. Você pode crescer e começar a ter pessoas trabalhando para você, porque você já tem experiência suficiente para conseguir treinar as pessoas. Por isso que é o massoterapeuta sensei. Lógico que exige, né, um trabalho a ser feito, tanto na parte de lidar com pessoas, na gestão de pessoas, na gestão do espaço em si, mas eu tenho certeza que nessa fase da sua carreira, você já tem o mínimo conhecimento, a mínima condição de pensar nesse aspecto, de evoluir para ter pessoas trabalhando para você e ter um novo sucesso na sua carreira. Além disso, né, como resumo dessa fase, e para a gente finalizar aqui os nossos conceitos de sucesso por enquanto, porque eu tenho certeza que vocês vão colocar lá nos comentários ideias novas, sucessos novos, conceitos novos, para a gente atualizar essa aula, tá? E para abranger tudo isso que eu considero muito legal e muito importante, pensar em empreender na massoterapia. Quando você tem isso, esse espírito empreendedor, né, o sucesso é inatingível, porque não tem parâmetro, não tem ponto final, tá? E aí, além de ter pessoas trabalhando para você, você começa a ampliar espaços, né? Você começa a expandir o seu negócio. E isso é também um outro aspecto no qual você pode pensar, né? Eu sei que aqui já é algo um pouco mais além, mas também existem muitas pessoas que têm capacidade de fazer isso. E o Brasil vem se mostrando, né? Nessa pandemia, nessa crise, a gente percebeu que
as pessoas vêm se encontrando, se reencontrando profissionalmente. Né? Perdeu seu emprego, aí de repente vê que tem que fazer alguma outra coisa, e aí quando você viu, você já está lá, tá? Empreendendo. E a massoterapia é uma área também que cabe, né, o empreendedor. Tem que ser empreendedor, né, para você ter sucesso e conseguir chegar até aqui no nosso 5º marco. Então, dessa forma, eu acho que a gente consegue fechar bem esses conceitos, tá? Se vocês realmente tiverem mais conteúdos, mais ideias, mais definições, mande lá para a gente nos comentários, porque vai ser um prazer, né, atualizar essa aula. Então, a gente falou aqui, resumidamente, sobre as 5 fases que eu considero importante na carreira do massoterapeuta, e baseado na minha experiência, né, e nas respostas de vocês, que vocês mandaram lá por e-mail e no Instagram principalmente, né, quais são os conceitos ou a ideia, a definição de sucesso para o massoterapeuta. E aí a gente definiu isso e eu coloquei isso numa linha do tempo para tentar te ajudar a mostrar onde você se encontra ou onde você pode chegar, tá? Então, se você, né, assistiu esse vídeo, gostou, se enxergou em algum lugar aqui, em alguma fase, escreva aí no comentário também, ó, eu me encontro tal fase, mas eu quero chegar lá em outra fase, tá? Então, quanto mais vocês comentarem, é mais legal, porque isso me ajuda também a entender quais são aqueles conteúdos mais importantes que eu tenho que estar colocando aqui para vocês. Eu venho de uma carreira jurídica, depois eu trabalhei como representante comercial. Eu sou funcionário público do município. E eu trabalhava com bolo há 14 anos. E eu não estava satisfeita com o meu trabalho. E há 22 anos eu sou massagista. E há um tempo eu parei de fazer massagem porque eu tive grandes decepções com clientes. Conheci o Marcelo, o professor Marcelo, já vinha acompanhando ele pelo YouTube. Eu tinha visto vários vídeos dele. E aí ele abriu inscrição para o curso. E na hora, como eu já estava muito interessada, né, eu já fiz a inscrição. Conheci o senhor pelo YouTube, né? E dentro desse procurar, eu comecei a procurar em vários sites de faculdade. E eu me deparei com meu mentor, que eu agradeço todos os dias a Deus por ter colocado no meu caminho, que é o professor Marcelo Dói. Eu atendi assim, pessoas que se machucavam jogando bola, alguma pessoa que queria colocar uma coluna no lugar, alguma pessoa que estava com a panturrilha fora do lugar, uma coxa fora do lugar, ou mesmo o pescoço dando, né, aquele famoso torcicolo. Só isso eu atendia, mas agora não, agora eu fazendo as massagens do curso com o senhor, eu saio por aí e já passo nas lojas, vou até um cantinho da loja e faço numa loja, numa massagem podal, na reflexologia podal, já faço quick massagem em grávidas, já tá melhorando de novo, né? Quer dizer, eu tô ressurgindo do momento, né, de terror, né, da lama, e tô abrindo em flor. Já consegui uma parceria com o sindicato, funcionário público, e aí eles vão ceder o espaço para mim e em troca eu vou dar 15% de desconto em cada sessão. E tem uma semana que essa é a segunda semana que eu estou no meu espaço, estou muito feliz, estou sendo muito bem auxiliada pelo meu professor Marcelo, que sempre está aqui comigo, tirando todas as minhas dúvidas quando eu tenho algum paciente que eu não entendo o problema dele e alguma coisa que eu não estudei ainda, eu vou lá, tiro a minha dúvida, ele sempre está ali para me estender a mão e me auxiliar, sempre está comigo. E eu tenho o maior orgulho de falar que ele é o meu mentor. E eu não sei, um dia eu peguei, montei um currículo, coloquei lá os cursos que eu tinha feito e o seu estava em andamento na época, né? E mandei para 2 spas aqui de Goiânia. Quando foi 8 horas da noite, ela me mandou mensagem, ela falou, esperamos você aqui amanhã para começar o treinamento. E aí vem toda aquela coisa, né? Poxa vida, toda a minha dedicação, procurei as pessoas certas, dos cursos certos,
E apesar de não ter ainda concluído o curso do Marcelo, eu sei que tudo que eu aprendi, que eu apliquei naquela meia hora que eu fiz a massagem nela, valeu, né? E hoje eu tô nesse spa de referência. Ele é um spa aqui de Goiânia, mas que ele é muito reconhecido. E tô muito feliz. E eu sei que é graças ao seu curso. E aí, pessoal, conseguiram identificar em qual fase, em qual estágio da carreira do massoterapeuta vocês se encontram? Se vocês conseguiram, escrevam lá nos comentários qual o estágio que vocês se encontram atualmente. E também, se vocês não conseguiram, escreva lá "não consegui", porque a ideia é que a gente consiga, ou tente pelo menos, te ajudar a encontrar este momento. E se você não conseguiu, não perca a oportunidade de ficar comigo na live após a aula de hoje. Eu vou estar numa live ao vivo com vocês lá no meu Instagram, @massoterapeuta-sucesso. Então, se você não conseguiu identificar, pode me perguntar e tirar essas dúvidas lá no Instagram, na nossa live, logo após o evento de hoje aqui do canal do YouTube, tá ok? Então, não esqueçam da gente se encontrar depois lá no Instagram. Agora, se você conseguiu se encontrar e você percebeu ou identificou algum sucesso que você já teve, né, em momentos anteriores, por favor, compartilhe aqui também nos comentários. Sabe por quê? Porque isso motiva muito as pessoas. Quanto mais a gente fica sabendo do sucesso do outro, mais isso nos motiva o quê? A procurar o nosso próprio sucesso. Isso é muito importante e eu peço muito a colaboração de vocês, porque eu sei que quanto mais pessoas falam a respeito disso, mais pessoas se identificam com isso e mais pessoas vão se motivar e busca do sucesso na carreira na massoterapia. Isso é muito importante e faz parte desse empurrão, dessa força que pode nos ajudar a evoluir sempre. Isso em toda a profissão, inclusive na massoterapia, não é mesmo? Mas outro assunto muito importante, muito atual e que muita gente me questiona é em relação à pandemia. Tem muita gente que ainda tem medo de atender por causa da pandemia. E tem muita gente ainda reclamando que a pandemia afetou o seu negócio. E eu posso te garantir que a pandemia, na verdade, aumentou a procura pelo nosso serviço. Nós hoje estamos até trabalhando além da conta, mesmo porque, né, nós temos ainda que respeitar todas as normas, todas, né, as distâncias, uso de máscara, todas as técnicas, normas de segurança que existem. A gente tem que respeitar tudo isso ainda. Então a gente não pode atender como atendia antes. Então a capacidade de atendimento, por causa do distanciamento e tudo mais, aumentou muito. Nós não podemos atender de hora em hora. Hoje a gente tem que dar um intervalo maior entre os atendimentos. E isso é muito importante, a gente seguir todas essas normas por causa da segurança mesmo. E a gente não pode negar isso. Isso existe. É uma situação séria. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que mesmo, né, sendo uma situação séria, tem como nós trabalharmos com segurança, tanto para nós massoterapeutas, quanto para os nossos clientes, tendo informação, sabendo como lidar com essa situação. E isso é fundamental. Então, é por isso que eu fiz esse vídeo para vocês, que eu vou apresentar para vocês como que a gente atende, seguindo todas as normas, todos os decretos, todas as restrições, mas não deixando de atender os nossos clientes. Por quê? Porque é isso que, no final das contas, vai permitir que a gente pague os nossos boletos, para que a gente compre as comidas e tudo o que for preciso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Isso é importante.
Além disso, atualmente a gente já tem que se preparar para quem ainda estava com medo, tem que dar esse chacoalhão, esse choque de informação. Para quê? Para você acordar e se preparar. Por quê? Porque nós estamos quase que já num nível de melhora significativa com o aumento da porcentagem de pessoas vacinadas no Brasil. Isso mesmo, nós estamos evoluindo. As pessoas estão já, mais vacinadas, então a gente já está tendo um momento de melhora significativo. E esse é o ponto. Se você não se preparar agora para já ter, uma possibilidade de atender os seus clientes no futuro, pode ter certeza que você vai ficar para trás. Então, assista esse vídeo, se prepare e vamos atender os nossos clientes. Vamos nos preparar para atender com segurança nossos clientes. E isso é possível sim. Pode assistir nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Nesse tempo de pandemia, como vocês estão realizando os seus atendimentos com a massoterapia? Então, eu sou o professor Marcelo Dói e vou estar mostrando como que na minha clínica, na XN Day Spa, nós estamos lidando com essa situação tão inesperada e tão diferente. Então, a pandemia vem mostrando para a gente que a gente tem que se adaptar e atualizar, técnicas e métodos de higienização para que a gente consiga realizar um atendimento com maior segurança, tanto para os profissionais, para nós profissionais, como também para os nossos clientes. E existem hoje alguns protocolos, alguns procedimentos básicos que a gente tem que estar fazendo para que a gente consiga atender esses clientes com essa devida atenção e segurança. Então, hoje a gente vai estar mostrando para vocês como que nós estamos realizando esses procedimentos aqui na XN Day Spa. Vamos lá? Então, pessoal, primeiramente, a porta acaba ficando já aberta para ajudar na ventilação, para as trocas de ar e também para que o cliente não precisa ficar encostando a mão toda hora na maçaneta da porta. Então, ela já fica aqui aberta. A gente tem o tapete higiênico com a água sanitária, justamente para fazer a desinfecção dos calçados, para que ele não possa estar entrando no nosso ambiente, tá? De maneira mais limpa, mais higiênica. E tem o piso também para ele secar esse calçado posteriormente, tá? Aí conforme ele vai entrando, a gente tem o balcão da recepção atendimento e tem os álcool gels. Também o cliente tem que estar entrando sempre de máscara, Então, caso ele entre, por acaso ele esqueça no carro ou alguma coisa, a gente sempre alerta, pede para que a pessoa coloque a máscara. E caso ele realmente tenha esquecido, a gente sempre tem uma máscara aqui disponível, descartável, para que possa estar oferecendo para o cliente. Isso é fundamental. A gente já sabe hoje em dia que a máscara ela acaba protegendo tanto a gente quanto também outras pessoas em relação à contaminação do coronavírus, do Covid-19. Ok? Então tem o álcool gel na recepção, então para a pessoa também estar fazendo a higienização das mãos antes de dar sequência ao procedimento, à sua massagem. Tudo bem? Assim que ele passa por essa parte da confirmação, dos horários, do atendimento, ele vai para a nossa sala de espera. Vamos lá? Então, depois que ele vem aqui para o vestiário, ele aguarda até que ele seja chamado para poder estar realizando a sua massagem, mas a gente sabe que esse vírus ele pode ser transportado também através das roupas. E por isso que agora é obrigatório a troca dessas roupas para que ele possa estar indo para a sala de massagem. Então, a gente tem aqui o vestiário, onde a gente oferece uma camiseta, uma bermuda e um chinelo limpos e higienizados para que ele possa estar trocando de roupa e ele consiga, então, estar indo realizar a massagem de maneira mais segura, tanto para os terapeutas como para ele mesmo.
Então, pessoal, depois que o cliente troca de roupa, que ele coloca lá a nossa bermuda, a nossa camiseta e o chinelo, ele vai então ser direcionado para a sala de atendimento, onde ele vai poder estar recebendo a massagem que ele tanto precisa por causa dessa tensão toda mesmo desse momento que nós estamos vivendo. E, de modo geral, né, aqui na XN Spa, nós já tínhamos um protocolo bem rígido de higiene, né, entre cada atendimento, no qual a gente sempre troca os lençóis, temos a touca descartável, tá? E também temos um TNT no qual a gente cobre a almofada da cabeça, do apoio de cabeça para o cliente. A questão agora é que a gente dá uma atenção muito maior em relação ao uso do álcool 70 e amplia mais a utilização do álcool 70, tanto em relação a procedimentos como, por exemplo, passar na nossa mão também antes dos atendimentos e após o atendimento. Isso também ajuda muito a aumentar a segurança no seu atendimento da sua clínica durante a pandemia do coronavírus. Então, pessoal, é dessa maneira que aqui na XN Spa, na minha cidade em Londrina, no Paraná, nós estamos procedendo com a maior segurança possível durante esse período da pandemia do Covid-19. Na minha cidade, a gente tem controlado bem toda a situação, não estamos tendo muitos casos de mortes ou de contaminação, e por isso o comércio vem abrindo, né, aos poucos, com bastante rigorosidade nos critérios de isolamento dos idosos e tudo mais. E como vem sendo feito aí na cidade de vocês? O comércio está abrindo, as lojas, você está podendo realizar os seus atendimentos. Aqui em Londrina, realmente, com bastante critério, com bastante rigorosidade, nós estamos autorizados a abrir e é por isso que a gente vem realizando todos esses protocolos de higiene, de segurança, para que a gente possa voltar aos poucos, né, atender normalmente, entre aspas, os nossos clientes. A gente sabe que não é igual antes, né, nunca vai ser, mas que a gente vem sim, aos poucos, conseguindo oferecer um serviço de qualidade para que os nossos clientes consigam, né, passar ou enfrentar essa situação de uma maneira um pouco mais amena, com menos tensão, com menos dor, que é isso que nós, massoterapeutas, proporcionamos aos nossos clientes. Então, se você aí na sua cidade tem conseguido retomar as suas atividades, tem conseguido atender aí os seus clientes novamente, deixe lá nos comentários, fala pra gente como é que está sendo. Se os procedimentos de segurança, de higiene, eles estão parecidos ou não com o que a gente aplica aqui, deixe seu comentário lá, porque isso ajuda e a gente fica sabendo um pouquinho mais como está essa situação realmente aí no Brasil inteiro. Então, que vocês tenham muito sucesso, muita calma neste momento, que vocês consigam, né, voltar aos poucos a atender os seus clientes da maneira mais segura e higiênica possível. E até o próximo vídeo, para que a gente possa estar passando cada vez mais tranquilo esse momento. Então, pessoal, agora que você já sabe como atender na pandemia, já tem segurança e informação o suficiente, está na hora da gente continuar evoluindo, ganhando mais informação ainda. E então é agora que você vai aprender um conteúdo muito importante. Aquele conteúdo que diferencia o profissional do amador. Então, se você quer realmente ser um profissional massoterapeuta e quer ter sucesso, você precisa assistir atentamente a esta aula. E que aula que é essa? É a aula teórica da técnica da Quick Massagem. O que é importante a gente aprender nessa aula? Aprender os conceitos relacionados à técnica. Conceitos, por exemplo, de definição, de efeitos fisiológicos, de benefícios da técnica.
indicações, contraindicações. Tudo isso é muito importante, porque quando a gente sabe desses conceitos bem claramente na nossa mente, isso permite a gente entender melhor a queixa do cliente e associar a técnica que realmente vai trazer resultados para aquele atendimento. E você só vai ter sucesso se você ter resultados nos seus atendimentos. Então, na hora de você pegar o cliente, conversar com ele, entender a queixa e fazer o seu plano de tratamento, você precisa ter esse conhecimento teórico. E é isso que um profissional massoterapeuta tem que fazer para ter sucesso na carreira. Então, aproveite todo esse conteúdo, assista muito, muito atentamente e reassista quantas vezes vocês precisarem, porque vai fazer diferença na carreira de vocês. Vamos lá para falar um pouquinho a respeito da teoria da Quick Massage. Primeiro, vamos falar a respeito da definição. Então, o que é uma massagem rápida? É aquela massagem que é feita numa cadeira especial, especialmente projetada, para que a pessoa fique sentada e que seja acessível a ser praticada em qualquer ambiente, em um pequeno ambiente inclusive, tá? E essa cadeira, ela tem um apoio no rosto, um apoio no peito, apoio nos braços, a pessoa fica sentada e tem também o apoio nos joelhos. Então, isso garante um conforto muito grande para a pessoa que está sentada e recebendo a massagem. Às vezes não parece, né? Você vê lá em aeroporto, você vê lá em supermercado e você não consegue entender e achar que aquela posição é confortável. Então isso é muito estranho, às vezes você fica falando, nossa, que coisa muito estranha, né? Desconfortável. E não é desconfortável, tá? Por quê? Porque tem todos esses apoios. E ela, por ser uma massagem rápida, ela é muito coringa, ela é muito flexível. Então a gente consegue atender em qualquer lugar. Já dei os exemplos, saguão de aeroporto, corredor de supermercado. Inclusive, eu comecei assim, né, a minha carreira aqui no Brasil com a Quick Massage. 3 cadeirinhas, né, atendendo ali no corredor de um hipermercado aqui na minha cidade. Foi assim que a gente começou a divulgar todo o nosso trabalho e desenvolver, né, até ter hoje o nosso spa urbano do jeito que a gente tem. Isso lá em 2004, olha quanto tempo, tá? E como que surgiu a ideia dessa técnica? Justamente por causa daquela ideia de que as pessoas estão estressadas, as pessoas estão precisando de massagem, mas não possuem tempo para ir até uma clínica, um spa, um lugar que possa oferecer esse tipo de serviço, o relaxamento, o alívio da tensão muscular, o alívio de uma dor no pescoço, de uma dor no ombro, de uma dor no braço. Então, um profissional chamado David Palmer, ele teve a brilhante ideia de levar a Quick Massage, o serviço de massagem, até o trabalho das pessoas. Então, sabe aquele provérbio assim, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé? Exatamente isso. Então, se o cliente não consegue ir até a clínica vai até o cliente, né? E aí começou-se então a divulgar todo esse serviço e aí teve um boom muito grande. Por quê? Porque o pessoal da Bolsa de Valores de Nova York, de Nasdaq, começou a aplicar e receber, né, a Quick Massage, o pessoal atendendo, e também a Apple, dos iPhones, dos MacBooks, também utilizou o serviço de Quick Massage para os seus colaboradores. Então, são grandes empresas, são áreas que valorizam muito o serviço. Então, o que eles aplicam, né, serve até de modelo e de exemplo para outras empresas. E a partir disso, então, a técnica começou a ser muito, muito valorizada. E é por isso que hoje ela é aplicada no mundo inteiro. E ela é muito versátil
E eu gosto muito da técnica porque ela justamente é isso, ela pode ser a porta de entrada para você atender inúmeros clientes, fazer grandes parcerias, né? Ela é muito versátil nesse aspecto, tá? E quais são os principais efeitos da técnica da massagem rápida ou Quick Massage, tá? A gente sempre vai estar falando assim de efeito de melhora da circulação local. Então, no local que você está fazendo a massagem, você vai conseguir melhorar de maneira significativa ali a circulação sanguínea. Com isso, você consegue melhorar tanto, né, a questão de oferta de oxigênio, de nutrientes para aquele músculo, para aquela região, assim como também eliminar aqueles resíduos metabólicos, aqueles nódulos de tensões que podem ser encontrados aqui naquela região, por exemplo, do trapézio, né, que é onde acumula muita tensão, tá? Consequentemente, melhorando ali a circulação local, você tem como efeito também o relaxamento muscular, tá? Se a pessoa consegue relaxar, se a pessoa consegue diminuir aquela tensão, aquela contratura do músculo, tá? Ele vai também, consequentemente, ter um outro efeito, que é o que? Aliviar a dor muscular. Então, esses são os principais efeitos: melhora da circulação, relaxamento muscular e alívio da dor, tá? Por que a gente não pode abranger algo muito maior? Porque a gente está falando de uma massagem de 15, 20 minutos. Então, é uma massagem rápida. E o grande lance dessa técnica, para que a gente consiga ter esses efeitos de uma maneira mais significativa, é você, nesses 15 minutos, focar naquela região específica da queixa do cliente. Não adianta você ficar querendo fazer o corpo inteiro dele, tá? Ou, por mais que a sequência possa ser grande, de acordo com a queixa, você tem que focar e tem que direcionar, para garantir que esses efeitos sejam estimulados, sejam ativados para o cliente que você está atendendo com a Quick Massagem. E também a ideia, para que você consiga ter esses efeitos, é fazer com que essas sessões sejam periódicas. E elas podem ser 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. O ideal é 2. Mas se o cliente resolver fazer 1 vez por semana, no médio e longo prazo, ele vai sentir a diferença desses efeitos, tá? E por isso que as indicações são variadas, porém, né, no sentido de que, basicamente, a gente vai trabalhar com as dores e tensões musculares, né? Os clientes que têm realmente essa questão mais muscular. E outra coisa, a indicação aqui, ó, é do tronco superior para cima. Então, no máximo, na Quick Massagem, a gente vai atender a região lombar, porque na cadeira, tá? Na cadeira, você só fica, você tem exposto para você a região do pescoço, a região do ombro, a região dos braços, a região das costas e a região lombar. Então você não consegue trabalhar pernas, membros inferiores com a Quick Massage. E aí é um tema polêmico, eu sei que tem muita gente que fala que aprendeu a fazer nas pernas, e eu já falei aqui inúmeras vezes que não é adequado na cadeira de Quick Massage você trabalhar as pernas do cliente. É muito melhor você levar um colchonete, leva um colchonete, pede para ele deitar no colchonete, você fica numa postura adequada, o seu cliente fica numa postura adequada e você consegue ter um resultado melhor aplicando no chão, né, a massagem nas pernas, nos membros inferiores do seu cliente. E não com ele sentado na cadeira de Quick. Não estou querendo dizer que você não tem que fazer, mas não é indicado você aplicar com a cadeira de Quick Massagem. Tudo bem? Que fique bem claro isso. Eu sempre falo até num tom mais alto, porque eu acho absurdo isso. E as pessoas têm que aprender nesse sentido, tá? Então, as principais indicações, dores musculares. E aí, sabe aqueles clientes que têm muita tensão, muita dor, que trabalham em bancos, né, que digitam muito, área de TI, área de call center, são as principais indicações. Lesão por esforço repetitivo, doenças relacionadas ao trabalho, por isso que ela foi muito associada ao pessoal da ginástica laboral. A ginástica laboral faz os alongamentos, os exercícios, mas também você tem um dia de ginástica laboral, ou 2 dias de ginástica laboral, e um dia de relaxante, de massagem, Quick Massagem, para ajudar a aliviar nesse processo. E os clientes, né, eles colaboradores das empresas, eles gostam muito
de receber a massagem também, além da própria, o alongamento e tudo mais. Então, tem essas indicações. Quais são as principais contraindicações da Quick Massagem? Tem aquelas contraindicações básicas de massagem, mas o que a gente tem que pensar a princípio são aquelas lesões, inflamações e infecções agudas, tá? Então, sempre quando está agudo, por exemplo, teve uma dor, um trauma agudo, né, na hora ali, não aplica. Né, o ombro luxou, tá inflamado, tá inchado, não faz a massagem, espera, manda procurar o serviço médico da empresa, se for na empresa, se não for, né, para ele estar procurando um pronto atendimento, né, uma UBS, porque é importante primeiro ter essa atenção. E aí, passado 2, 3 dias, quando a inflamação já vai diminuindo, 5 dias por garantia, você já pode eventualmente fazer uma avaliação e conseguir atender esse tipo de cliente, né? Na semana seguinte, por exemplo, não sem problema nenhum, se você atende semanalmente na empresa, tá? E também em casos de febre, né? Em casos de gripe, hoje em dia, por causa da pandemia, pode ser contagioso, pode ser, né? Então a gente sempre evita de atender esses tipos de clientes. E aí entra dentro dessas contraindicações. Se a pessoa fez uma cirurgia, também logo após a cirurgia, não é indicado. Se a pessoa tem, por exemplo, ali uma lesão de pele, né, que está mais agudizada naquele momento, está irritado, está inflamado, também não se aplica a Quick Massagem. No mais, por exemplo, a pessoa tem hernia de disco, sempre me perguntam, hernia de disco, posso fazer a massagem? Pode, lógico que pode. Tomar cuidado com o aspecto do período de agudização, se ele entrou numa crise, tá? Dependendo ali do nível de dor e de crise desse cliente, pode estar muito sensível. Aí eu tenho que tomar um cuidado especial, né? E aí eu não vou estar atendendo neste momento. Mas, né, tem muita gente que tem hernia de disco e não tem dor o tempo todo. E às vezes quando você faz a massagem periodicamente, você até evita dessas crises surgirem e entra até naquela indicação mais específica, que você consegue ter o resultado adequado, tá ok? Bom, além disso, também tem aquele cuidado especial com quem? Com gestante. E às vezes parece que a gestante não pode receber a Quick Massagem, mas na verdade ela pode e deve. Por quê? Porque a cadeira consegue ter um espaço entre o assento e o apoio do peito que encaixa perfeitamente a barriga, né? E você consegue posicionar de uma maneira muito confortável a gestante também. Lógico que precisa ajudá-la a subir na cadeira e a sair da cadeira também, porque às vezes, né, ela tem ali um desequilíbrio e tudo mais, e a gente tem que ajudar sim, tá? Só tomar cuidado com isso. Mas depois que você posicionou, colocou as pernas delas aí apoiadas no joelho. Ou ela pode ficar com a perna para fora também da cadeira, não tem problema, tá? Deixa ali apoiadinha para fora, mas apoia o peito, apoia o braço, apoia o rosto e fica perfeitamente exposto à região do pescoço, à região do ombro, para você trabalhar na gestante. Eu, particularmente, se ela está num estágio mais avançado, né, de gestação, lá para o final da gestação, não fica fazendo muita pressão na região lombar, porque se você exagera um pouco na pressão, ela sente dor, aí sim pode causar o quê? Uma estimulação excessiva e iniciar ali um processo de contração do parto, entendeu? Então, dependendo do caso, pode acontecer, então a gente tem que evitar e tem que ter esse cuidado especial. Não é que eu não possa atender, mas eu tenho que ter um cuidado especial nesse tipo de público, de paciente que a gente vai estar atendendo, tá? Então, esses são os aspectos mais importantes em relação à técnica da Quick Massage. Se você tem dúvida em algum caso específico que você está atendendo e você quer ter certeza se você pode ou não atender esse tipo de paciente, escreva lá nos comentários que em 2, 3 dias no máximo, assim, eu procuro estar respondendo todos os comentários que fazem aqui no meu canal do YouTube, tá? Às vezes a gente demora um pouquinho mais, mas pode ter certeza que a gente vai estar respondendo sim. E principalmente quando é alguma coisa nesse sentido de indicação, contraindicação, eu tendo a dar preferência para estar respondendo, porque, lógico, a gente entende que é algo mais urgente e necessário para o aluno, né, para o pessoal que está assistindo o nosso vídeo. Para finalizar aqui, o tempo e o preço de mercado.
Tempo, ele varia de 10 a 20, 30 minutos. 10, 15, 20, 30 minutos. Pode ser aplicado. Lógico que 30 minutos não é tão rápido assim, não é tão, né, express. Mas lógico que com a adaptação de hoje, a pessoa tendo um pouco mais de tempo, ela pode estar fazendo até uns 30 minutos. Eu tenho cliente aqui na minha clínica que gosta muito da cadeira. E aí ele faz até 45 minutos na cadeira, porque ele gosta de receber a massagem nas costas e no pescoço e só nessa região. E não tem problema, você pode se adaptar e atender o cliente dessa maneira. É uma variação que pode ser aplicada aí dentro do seu espaço, do seu ambiente de trabalho. Né? Se ele quiser fazer 45 minutos, não tem problema. Agora, na maioria das vezes, quando você vai atender empresas e eventos com a Quick Massagem, geralmente esses serviços eles são aplicados de 10, 15 minutos no máximo. 10 e 15 minutos, que é o tempo mais tradicional em relação à prática da Quick Massage, tá? E em relação ao preço, tá? Em relação ao preço, lógico que eu sempre falo para vocês, o valor de cada técnica depende do quê? Depende dos seus custos, tá? E se você está, por exemplo, dentro de um aeroporto, onde a gente encontra muito o serviço de massagem, você sabe que o custo de um aluguel no aeroporto é muito mais caro do que em qualquer outro lugar. Né? Tudo no aeroporto não é mais caro, né? O cafezinho, a água, a massagem também tende a ser mais cara, tá? Por causa desse custo. Agora, dentro do seu espaço normal, né, eu sempre tenho aquela regra que funciona. Se você atende com a Quick ou até com outras massagens, né, de modo geral, tá? Você tem que analisar o valor que estão cobrando na sua concorrência também, mas R$2 por minuto trabalhado é um valor que representa ali, né, um valor justo para você estar cobrando e te dá um parâmetro. Então, por exemplo, numa sessão de 10 minutos, você cobrar R$20 é um valor palpável. A partir desse número de R$20, você analisa se cobre o seu custo ou não. Quantas sessões você tem que atender para cobrir o seu custo cobrando R$20. Se for 15 minutos, R$30. Então, você tem esse parâmetro para poder até, inclusive, fazer orçamentos, tá? Para quem quer te contratar para trabalhar em um evento com a Quick Massage, tá? Então, é um valor que eu gosto muito, que eu sei que na maioria das vezes ele funciona e é adequado, e você não corre o risco grande de pagar para estar trabalhando. Então, pessoal, essa foi a nossa aula express, da teoria express, da técnica de Quick Massage ou de massagem rápida. Espero que vocês tenham gostado. Caso faltou algum conteúdo, alguma informação, escreva também lá nos comentários que a gente aborda num próximo vídeo, refaz, atualiza essa aula. E se você ficou aqui até o final nesse vídeo, né, não esqueça de se inscrever, dá o like, que é importantíssimo aqui para o nosso trabalho, compartilhe com seus amigos e nos ajude aí a divulgar mais, né, todo esse conteúdo importante para massoterapeutas iniciantes e experientes que estão precisando aí, né, de mais informações neste momento, tá ok? Então, pessoal, muito sucesso, abraços e até o próximo vídeo. Então, pessoal, o que vocês acharam da aula teórica? Foi uma aula teórica express para não te deixar ali muito, né, com muita informação, para não ficar meio zureta, mas para que a gente chegue direto ao assunto mesmo. Esse é o meu objetivo aqui. Nada de ficar enrolando o conteúdo. Vamos direto naquilo que é importante. Então, se vocês precisarem, só relembrando, a vantagem do ensino online é que vocês podem assistir quantas vezes forem necessários para que vocês aprendam realmente todo esse conteúdo. E lembrando ainda que todo esse conteúdo está escrito no e-book de vocês. Para quem ainda não fez o cadastro, tem o link na descrição desse vídeo no site www.turbine.massoterapeutadesucesso.com. Faça a inscrição.
Eu já falei na aula anterior, mas vou repetir aqui. Só vai receber o certificado aquela pessoa que estiver corretamente inscrita no evento. Então precisa colocar um e-mail válido. O que quer dizer isso? Quer dizer que você só vai receber de volta algum contato nosso com o e-book, com as informações e o certificado, se o seu e-mail for válido. Se você não escreveu errado, por exemplo. Tem gente que na pressa ali escreve o e-mail errado. Então presta atenção na hora de fazer esse procedimento para que você depois consiga receber lá no final do evento o certificado também, tá ok? E voltando aqui para a aula 2, nós trabalhamos todo esse conteúdo teórico. E para que serve esse conteúdo teórico? Serve para quê? Para você explicar corretamente, adequadamente, de forma simples e direta, o que você pretende com a técnica para o seu cliente. E serve também para te ajudar a gerar conteúdos na hora de divulgar o seu serviço. Por exemplo, a gente viu lá que um dos benefícios da técnica é aliviar e diminuir tensão muscular. Então, você pode divulgar que quem tem dor, quem tem tensão muscular, a técnica da Quick Massagem é indicada para você. Você pega na dor ali do seu cliente, do seu público-alvo e fala para ele, se você tem dor, tensão muscular em ombro, pescoço, faça uma Quick Massagem. Por quê? Porque em 10 minutos a sua dor vai estar aliviada. Você vai ter esse resultado. Olha que bacana, quem que não vai estar interessado nisso? Então, é dessa forma, através desses conteúdos, desses conhecimentos, que a gente consegue gerar conteúdos também para divulgar os nossos serviços. Bom, vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente aprendeu até aqui. Lá na aula 1, o que nós apresentamos para você, o que vocês aprenderam. Nós começamos ensinando a pôr a mão na massa imediatamente, através da técnica da Quick Massagem sem a cadeira, mostrando para vocês que é possível sim aplicar a técnica mesmo sem ter a cadeira de Quick Massagem. Depois, nós ensinamos toda a sequência mesmo. Vocês aprenderam ali o passo a passo da sequência que eu aplico com a minha técnica de Quick Massagem. Então, vocês viram que é possível aprender e vocês viram que a gente trabalhou toda a região do tronco superior. Então, pescoço, ombro, costas, escápulas, coluna, até a região lombar. E os braços também, a gente consegue trabalhar muito bem a região dos braços. E, para finalizar, um vídeo que particularmente eu acho muito importante, que é o vídeo das técnicas de pressão. Porque a partir do momento em que você domina a técnica de pressão, aí sim é que você também começa a ter resultados diferenciados, porque você evolui na técnica e isso também é muito importante. Isso tudo foi abordado na nossa aula 1. Se você não assistiu ainda, caiu de paraquedas aqui, tem no link na descrição para você assistir, tá? Nos vídeos no meu canal, você vai lá na lista de vídeos aqui do canal do YouTube, você vai achar aula 1 do workshop Turbine Sua Massoterapia, você vai conseguir assistir essa aula todinha lá. E hoje nós trabalhamos muito a questão de diferenciar o profissional do amador através de informações, através de conteúdos relevantes e importantes, que vai fazer com que você realmente se torne um profissional massoterapeuta, através da informação a respeito da trilha do sucesso, a respeito do passo a passo, do que você pode ou deve ou consegue conquistar, né? Seja no presente ou no futuro, as metas e objetivos que você precisa traçar, identificar e correr atrás dessas metas. Para quê? Para que você tenha sucesso dependendo do estágio em que você se encontra na carreira do massoterapeuta. Porque se você conseguir trabalhar ali focado de acordo com o estágio que você se encontra,
você consegue conquistar essas etapas de uma maneira muito mais simples e mais rápida, com mais estabilidade. Então você sempre vai estar evoluindo. Você não corre o risco de querer dar um passo maior do que você consegue. Porque às vezes a gente confunde as etapas e tenta às vezes já querer estar lá na frente e na verdade eu tinha que ter algumas metas mais humildes, mais simples, antes de chegar lá a ter, por exemplo, o meu espaço próprio, né? Então você vai conseguir identificar esses pontos e isso vai te ajudar a evoluir sempre na carreira. Isso é muito importante. Além disso, como a gente não pode negligenciar o fato de ainda estar vivendo no momento de pandemia, tem também uma videoaula explicando como você pode atender com segurança, tanto para você quanto para os seus clientes, mesmo estando na pandemia. Nós estamos evoluindo, graças a Deus, aumentando a vacinação, então a gente tem uma boa perspectiva de que tudo vai melhorar e a gente precisa estar preparado para quando, entre aspas, voltar a um novo normal, que todo mundo fala, né? É meio clichê, mas é realmente, de fato, um novo normal em que os clientes vão continuar aparecendo e precisando de receber massagem. É fundamental. Alivia quantas sequelas a gente não ouve as pessoas falando de dores no pescoço, na lombar, dores musculares, como sequelas de quem teve Covid. Então é importante a gente ter essa informação para que a gente tenha segurança, confiança na hora de atender os nossos clientes. E além disso, né, aquele conteúdo realmente que faz com que você possa se diferenciar do amador para o profissional é a aula teórica. Esse conteúdo precisa, né, estar assim fixado na memória de vocês. Eu sei que às vezes a gente fala assim como professor, tem que decorar. Não, lógico, com o tempo a gente vai aprendendo, mas no início a memorização faz parte do processo de ensino-aprendizado. Algumas coisas você precisa sim memorizar, decorar, mas que com o tempo você vai entendendo melhor e esse processo de entender melhor, né, todo o contexto, permite que você aprenda de fato aquele conteúdo, seja teórico, seja prático, tá ok? Bom, e amanhã, né, a gente vai estar dando continuidade, vocês vão ter a nossa aula 3 desse evento, Turbine Sua Massoterapia, e amanhã a gente vai ter a oportunidade de apresentar para vocês, e eu já vou estar falando agora aqui um pouquinho com vocês, porque tem muita gente já me perguntando a respeito do quê? A respeito do curso online. Tem muita gente já na expectativa. Que curso é esse? É um curso bem completo que a gente desenvolveu a partir dos pilares da massoterapia, dos pilares do sucesso do massoterapeuta. Então, quais são esses pilares? Conhecimento teórico e prático, planejamento e gestão e divulgação, marketing dos seus serviços. Então, nesse curso, Massoterapeuta de Sucesso, em que a gente vai estar agora abrindo vagas, nós aplicamos todos esses pilares. Primeiro com as técnicas, né? Então a gente vai trabalhar com a técnica do shiatsu facial e corporal, a técnica da reflexologia podal, a técnica da quick massagem está lá disponível também para vocês. Além disso, tem a técnica da massagem relaxante e agora também está incluso a técnica da ventosa terapia. Todas essas técnicas com conteúdo teórico e conteúdo prático para vocês assistirem quantas vezes precisarem até que aprendam todo o conteúdo. Além disso, nós temos encontros ao vivo, aulas ao vivo, em que a gente aborda tanto a questão da parte de planejamento e gestão e também uma aula especial para te ajudar a desenvolver o quê? A divulgação dos seus serviços. Então isso também é muito importante e fundamental nesse curso bem completo para que possa te ajudar a realmente ter sucesso como massoterapeuta. Bom,
E na nossa aula 3, a gente vai dar continuidade, né, nessa construção, na ideologia do que a gente considera importante para o massoterapeuta ter sucesso. E o que vai ser abordado? Aquilo que os massoterapeutas mais erram na carreira, que mais travam ali para atingirem o sucesso, e também vamos falar sobre aquilo que os professores não ensinam nos cursos, seja nos cursos técnicos ou seja nos cursos livres. Então, vai ser um assunto importantíssimo, interessantíssimos, que vocês não podem perder amanhã na nossa aula 3. Aquilo que os massoterapeutas mais erram e aquilo que o professor não te ensinou é o tema que a gente vai abordar amanhã na nossa aula 3. Ficou curioso para saber o que é? Então, assista amanhã, porque é só amanhã que a gente vai falar sobre esses assuntos. Mas não encerramos ainda, lembrando vocês que temos a nossa live. Logo após aqui, acabando a aula aqui no canal, a gente se encontra lá no meu canal do Instagram, @massoterapeuta-sucesso. Vou estar com a live, vocês vão anotar todas as suas dúvidas. E aí pode ser uma dúvida residual lá da aula 1 ainda, ou uma dúvida da aula de hoje que vocês anotaram. Fiquem tranquilos, estaremos lá mais uma horinha nessa live para que a gente possa fazer todas, né, as nossas interações, as nossas conversas que são super enriquecedoras e que realmente, né, a ideia é trazer e tirar todas as dúvidas de vocês, para que esse evento tenha mais sucesso ainda. Então, pessoal, se você vai continuar aqui com a gente, corre lá para o Instagram, @massoterapeuta-sucesso. Vou estar na live lá para tirar as dúvidas de vocês. E para quem não vai conseguir acompanhar a gente na live, não tem problema, ela vai ficar gravada. Então depois você pode assistir toda essa troca de informação. E eu encontro vocês amanhã, então, na nossa aula 3. Aula 3 aqui neste canal, neste mesmo horário, amanhã. Até lá.